Vou falar agora de determinação do campo de velocidades. Tá? Tudo que eu falei agora, a equação que a gente usou lá, é a equação da conservação da energia. Né? Eu fiz até alguma coisinha lá bem no início, com a equação da massa, né? Conservação da massa, que aí tem velocidade. Mas eu escrevi, trabalhei as equações, as funções de interpolação em função da equação da energia. Quando você vai calcular o campo de velocidade, as coisas complicam consideravelmente. Né? Quando eu resolvi a equação da energia, eu assumia que eu conhecia as velocidades. Tá? Elas não eram incógnitas. A única incógnita era realmente a temperatura. Agora, para calcular as velocidades, se for bidimensional, eu preciso calcular a velocidade na direção x, preciso calcular a velocidade na direção y. E as velocidades, a força motriz do escoamento é a pressão, né? Então, também preciso calcular a pressão. As coisas estão acopladas. Então, num escoamento bidimensional, eu preciso calcular duas velocidades e a pressão. Se for tridimensional, eu preciso calcular três velocidades e a pressão. Quais são as equações que eu tenho? Quantidade de movimento e conservação da massa. São duas equações que eu tenho. Estou com sono. A equação da conservação da quantidade de movimento é uma equação vetorial. Então, bidimensional são duas equações, tridimensional são três equações. Tem que fechar, né? O número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Então, determinação do campo de velocidade. Então, até então a gente tinha trabalhado com essa equação, onde o φ aqui, né, era a temperatura. Se prestarem atenção, voltarem lá os slides, lá, vocês vão ver, né, que esse φ aqui era a temperatura. Tá? Se eu substituir isso aqui, esse φ aqui, por U, por exemplo, e botar mais um termo de pressão aqui, dP dx, eu vou ter a equação da conservação da quantidade de movimento em U. Mas vamos seguir aqui o roteirinho, né? Onde foi assumido que U, V e W eram conhecidos, né? E que ρ e gama, né, eram constantes e que φ representavam um escalar qualquer. No caso, a temperatura. Se o campo de velocidade não for conhecido, é necessário resolver. Se for tridimensional, três equações. As equações são muito parecidas, né? É sempre a mesma coisa, né? O que muda aqui de uma para outra, não sei se eu fiz uma fiscalização. Fiz. O que muda de uma para outra ali é a incógnita. Notem que aparece aqui a diferença entre a primeira e a segunda equação. U, V. A última aqui, U, V. U, V. U, V. Aqui é dP dx, dP dy. Aqui, U. Aqui eu tenho V. Então a equação são bastante parecidas, né? São idênticas, né? Mas são muito parecidas. Quais são as incógnitas? Bom, as incógnitas U, V e W e a pressão. Se o escoamento for compressível, não é o que a gente vai trabalhar aqui, né? Daí eu teria também o ρ como incógnita. O que a gente trabalha, minha experiência é com escoamento incompressível. Tá? Então o ρ deixa de ser uma incógnita, ele é um valor constante. Tá? Então notem que eu tenho aqui três equações, vou assumir que eu conheço o ρ, né? Preciso de uma outra equação, uma equação para P. Vamos assumir que eu não conheço o ρ, né? Já que eu botei ali. Né? Então são necessárias mais duas equações. Quais são as equações que eu tenho? A equação da conservação da massa e uma outra equação de estado. Eu coloquei aqui. Para fechar. Daí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 equações e 3, 4, 5 incógnitas. Aí eu fecho o meu sistema de 5 equações a 5 incógnitas. Quantidade de movimento, conservação da massa, uma equação de estado. Tá? Isso seria um caso mais geral. Se tivermos o problema de transferência de calor, eu ainda tenho que resolver a equação da energia. Né? Olha lá, ainda teria ainda mais a equação da energia para resolver. Então teriam 4, 5, 6 equações, todas para resolver elas simultaneamente. Esse tema pode ser resolvido de duas formas: segregada
e acoplada. Eu vou dizer o que é isso. Solução segregada. Cada equação é resolvida separadamente. Então eu chuto velocidades, pressões mais específicas, se tiver temperatura, para iniciar a minha solução. Aí eu resolvo a equação da conservação da quantidade de movimento na direção x. Resolvo ela, sozinho. E vou calcular quem? Vou calcular o u. Agora eu já conheço o u. Então eu pego esse u, uso ele na discretização da equação da conservação da quantidade de movimento em v. Eu tinha chutado todas as outras variáveis, agora eu já calculei o u. Então eu vou resolver agora a quantidade, conservação da quantidade de movimento em v. Bom, agora eu já calculei duas coisas, u e v. Vou pegar essas duas variáveis para calcular lá a forma discretizada da quantidade de movimento na direção z. E assim por diante. Quantas equações eu tiver. Ou seja, eu vou resolvendo uma por uma equação por equação. Isso se chama solução segregada. Qual é a vantagem da solução segregada? O sistema de equações é menor. Eu tenho um sistema de equações... menor em que sentido? Que eu resolvo... para cada variável é um sistema de equações. A outra forma, eu resolvo todas as variáveis, todas as equações num único sistema. Então, nesse sentido, os sistemas são menores. Eu tenho a vantagem que eu uso menos memória, né? Memória RAM, que é o gargalo. Vai ter um problema de acoplamento PV, que eu vou mostrar logo em seguida. A convergência é lenta, você tem que iterar muitas vezes. Tá? E às vezes bem difícil, as coisas convergem. Isso funciona? Funciona. Então, isso veio funcionando lá desde a década de 70, lá, e muitos dos solvers, né, a maioria dos aplicativos, eles usam solução segregada. O OpenFOAM só usa solução segregada. O Fluent também, a maioria das opções é solução segregada. Tá? O único solver que eu conheço que só usa solução acoplada é o CFX. Que também é ANSYS, né? CFX. Não sei o que a ANSYS fez com o CFX. Que era um solver excelente, mas ele não usava esse tipo de solução. A solução acoplada, né? Fazendo um paralelo, né? Eu pego, em vez de eu ter uma equação, né? Porque notem, para cada equação diferencial, eu crio um sistema de equações algébricas. Então, na segregada, eu resolvia esse sistema de equações algébricas para a equação da conservação da quantidade de movimento em U. E depois um sistema de equações algébricas para a conservação da quantidade de movimento em V. Na solução acoplada, não. Eu faço a discretização de todas as equações e cada uma... eu tenho 5 equações diferenciais, tenho 20 volumes. Então eu tenho 20 equações algébricas para cada uma dessas 5 equações diferenciais. Na solução segregada, eu resolvia 5 vezes um sistema de 20 equações a 20 incógnitas. Agora, eu vou resolver o que? Eu vou botar todo mundo dentro do mesmo sistema. Então, eu vou ter 5 vezes 20, eu vou ter um sistema que tem 12, 5, 10, 100 equações, 5 vezes 20 dá 100, 100 incógnitas e 100 equações. Então, eu junto tudo num único sistema de equações lineares. Isso é vantajoso e, ao mesmo tempo, é desvantajoso. A desvantagem é que o sistema fica grande, precisa de uma capacidade de memória maior, é mais difícil, não é linear isso. Resolver um sistema de equações com 10 equações não leva a metade do tempo que resolver um sistema de equações algébricas com 20 equações. Não, o de 20 equações vai levar bem mais do que o dobro do tempo. Não é linear. Quanto mais equações você bota no teu sistema, mais difícil fica resolver, mais tempo tu vai levar para resolver. Então, quando os sistemas ficam muito grandes, você tem uma complexidade maior. Por outro lado, não tem o tal problema do acoplamento PV, que eu vou falar logo em seguida. A solução é mais rápida no sentido de que tu vais iterar menos, né? Ela tem um acoplamento melhor porque tu está resolvendo todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, a tendência é que a solução seja mais estável e tu vai fazer bem menos iterações. O preço disso é que precisa de mais memória e mais capacidade de processamento.
Formulação compressível, né? Não é o que eu estou acostumado a falar, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que diferenciar para vocês. Então, ó, é aquilo que eu mostrei lá. Ó. Eu tenho uma equação para cada... eu tenho 3 variáveis de velocidade, então eu uso as equações da quantidade de movimento escalares, né, em cada uma das direções, né, x, y e z. Uma equação de estado para calcular o P. A equação da conservação da massa para calcular o ρ. E a equação da energia para calcular o T. Então, está fechado o sistema. Tá? Sem maiores problemas. Formulação incompressível. O ρ é constante, não é uma incógnita. Tá? Eu conheço o ρ. Isso facilita. Ao mesmo tempo que facilita, também complica. Tá? Então, eu continuo podendo usar a conservação da quantidade de movimento para calcular as velocidades, U, V e W. Né? O problema é que eu tenho que resolver a conservação da massa. Não tem como resolver um escoamento de fluido sem resolver a conservação da massa. Tem que conservar a massa. Tentar resolver sem ela não vai dar certo, garanto para vocês. Então, eu tenho que resolver a equação da conservação da massa. O que acontece é que o que sobra para a conservação da massa, a variável que eu tenho que determinar na equação da conservação da massa é o P. Mas na equação da massa não aparece o P. Aparece o U, V e W. E o ρ. Mas o ρ agora é constante, né? Mais um incógnito. Então isso é o problema do acoplamento pressão-velocidade. Então quando eu resolvo isso de forma acoplada, não tem problema, porque daí eu jogo todas essas equações dentro de um sistema maior. E eu vou ter nesse sistema maior, inclusive, a pressão e vai dar tudo certo. Vai ser mais difícil resolver esse sistema de equações algébricas maior, mas eu vou conseguir resolver. Quando a solução é segregada, tá, eu calculo bem a equação para U, a equação para V, o sistema, né, de equações para U, para V, para W, mas quando chega na conservação da massa, como é que eu vou tirar P de uma equação que não aparece P? Tá? Então aí tem um truque. Não é um truque, né? Tem os modelos, né? As formas de você fazer isso. Então, tu tens que criar, tu tem que de alguma forma, combinando lá a equação da massa e da quantidade de movimento, você tem que criar uma equação que conserve a massa, mas que seja escrita em função de P. Para dar consistência, para que o método seja conservativo e que eu esteja realmente resolvendo por volumes finitos. Então isso é uma complicação a mais, é por isso, provavelmente não, é por conta dessa equação que fica às vezes tão difícil resolver na forma segregada. Essa equação é a que complica a nossa vida. As variações em P, às vezes pequenas variações, fazem um estrago muito grande na tua solução. Então tu tem problemas de estabilidade para resolver essa equação que a gente cria para P.